principal do livro de Daniel. Vai ser tipo um resumão, com foco na profecia de 2.300 tardes e manhãs, que foi a profecia que a gente viu, mas a gente não demorou nela, só viu que era a profecia de tempo e viu as coisas relacionadas. Hoje eu quero trazer exatamente esse significado dessa profecia e o cumprimento profético dela no final do período dos 2.300 anos. Antes da gente começar o slide, eu estou aqui com a meditação, está embaçando, né? Eu estou com a meditação desse ano da igreja, e quando foi dia 9 de abril, a meditação fala justamente do livro de Daniel, e eu achei interessante e marquei aqui para a gente ler. Ele fala assim, ó. Você sabia que na Bíblia há vários relatos no formato de câmera rápida, nos quais a história deste mundo é retratada de forma a podermos enxergá-la de outra maneira. Em geral, são os profetas que costumam usar essa técnica. Dentre eles, existe um que se destaca, Daniel. Ele pensava que seu Deus sempre protegeria seu povo e acabou se tornando um cativo em terra estranha. Pensava que os grandes impérios eram imperecíveis e viu Babilônia cair. Pensava que suas visões eram inexplicáveis e no final descobriu que não é preciso compreender para ser salvo. Quando lemos seu livro e verificamos suas profecias, entendemos que há uma mensagem central. Deus é o Senhor da história e o foco de tudo tem sido nossa redenção. Por essa razão, Daniel sinaliza com riqueza de detalhes a primeira vinda de Jesus e, da mesma maneira, nos apresenta sua segunda vinda. Talvez não entendamos o porquê da enfermidade ou da morte de entes queridos, mas sabemos que Deus está atuando para nos salvar. Então, eu queria começar com também esse resumo do livro de Daniel. Interessante o que ele usa, que é a história sendo contada de forma bem rápida, como a gente vê uns vídeos aí que tem nas redes sociais, em que você acelera o vídeo para que uma coisa que passe em 20 minutos dure 2 minutos. Então, ele diz que Daniel ele acelera os acontecimentos que vão acontecer da história da Terra, e ele acelera e conta em aqui poucos capítulos. E hoje a gente vai ver justamente essa história aí, que vai ser da época de Daniel até a era moderna aí, 1844. Então, coloca o slide aí, Desirê, para a gente entender essa profecia. Então, assim, o ponto principal, um dos pontos principais do estudo do livro de Daniel é justamente essa profecia, porque essa profecia ela vai retratar tudo o que a gente viu em Daniel. Se a gente for resumir as profecias de Daniel, a gente pode resumir em um poder que iria perseguir e destruir o povo santo, um poder que ia mudar os tempos e a lei, um poder que ia destruir a verdade ou pisar a verdade. Esse poder tem uma profecia que identifica o tempo de atuação desse poder. E nós temos outra profecia também que indica como de que forma a humanidade iria entender que esse poder acabou, cessou na Terra. Estou falando de forma enigmática assim, mas a gente vai compreender tudo isso ao longo do estudo. Vamos seguir aí que fica mais fácil. Então vamos lá, vamos voltar para a profecia Daniel 8,14 para ficar bem claro na nossa mente sobre essa profecia aí. Verso 14, Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado.
Essa profecia ela é importante na nossa história adventista e ela tem uma importância na história da humanidade também. Pode passar o próximo slide. E aí a gente viu semana passada que a profecia das 2.300 tardes e manhãs ela tem um ponto de partida. O decreto de reconstrução de Jerusalém. Então tá aí, ó, no capítulo 9, o verso 25, ele vai dar o ponto de partida da profecia de 2.300 anos e a profecia também dos 490 anos, que é a profecia do Messias, a profecia de Cristo. E ela diz assim, ó: saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, descobre-se o ponto de partida. E qual é a data do decreto que seria lançado para a reconstrução de Jerusalém? Aí a história vai dizer, vai ser encontrada a data, os historiadores vão encontrar essa data desse decreto, que é 457 a.C. Vamos ver aí como é que chama isso aí? O gráficozinho aí para a gente entender. O gráfico de. Linha do tempo. Isso, a linha do tempo. Então, decreto para reconstruir o Jerusalém, 457 a.C. Essa é a profecia dos 490 anos ou 70 semanas. E aí a gente vai ver o início do ministério de Cristo, a morte de Jesus na cruz e o fim desse período profético aí, que era o fim para o povo de Daniel, que é o povo de Israel, em 34 depois de Cristo. Esse era o início. Por que a gente está vendo essa profecia? Porque essa profecia também marca o mesmo período de tempo de início do 2.300 anos. Pode passar a próxima. A gente está só revisando aqui. Então, vamos lá. Se começou em 457 a.C., você somar 2.300 anos, você vai chegar a 1844. Se você pegar, ele vai pegar aqui, ó. Se você pegar. Oi? Eu queria fazer uma pergunta, pode? Pode perguntar. Essas 7 semanas que ela fala assim, ó, 7 semanas mais 62 semanas. Toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, 7 semanas, 7 semanas, 7 semanas, seria o quê? Essas 7 semanas mais essas 62? As 62 a gente sabe que é o decorrer da profecia, mas essas 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49, né? Seria Pronto. 49 anos de quê? Vamos lá. Tá aqui no esboçozinho aqui. Diz assim, ó. A contagem de tempo, 457 a.C., ela inicia a partir do decreto de reconstrução de Jerusalém. Quando o decreto sai, Jerusalém não é reconstruída de imediato, a gente sabe que leva um tempo. Então, a profecia ela determina o tempo exato que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos, que foram justamente 49 anos. Ou seja, 49 anos depois do decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém, Jerusalém ela é reconstruída, tanto o templo quanto as muralhas de Jerusalém, que aí vai ser as obras de Esdras e Neemias, tem que ler Esdras e Neemias para ver que eles conseguem reconstruir o templo, primeiro o templo, e depois eles reconstroem o muro de Jerusalém. Quando termina o muro de Jerusalém, aí termina os 49 anos, ou as 7 primeiras semanas. Após a reconstrução de Jerusalém, existe esse período aí de 62 semanas, são 434 anos, esse é o período de silêncio profético. Não há profeta em Israel. Até a vinda de Cristo, ou de João Batista, no caso, não havia profeta em Israel. É por isso que nesse período não há escritos canônicos. Existe o livro de Macabeus, né, que está na Bíblia católica, mas não é considerado porque
há uma divergência aí em relação aos livros de Macabeus e também a consideração dos Macabeus como profetas, né? Então, essas 62 semanas, 434 anos, se refere ao silêncio profético em Israel. E aí, as outras semanas você já entende, né? A última semana, né? 3 anos e meio de Jesus Cristo até a cruz, é o ministério dele, e mais 3 anos e meio até a morte de Estevão. A morte de Estevão, porque a gente tem que entender que não foi a cruz de Cristo que deu fim à aliança de Deus com Israel, com os propósitos de Israel ser o povo de Deus, para levar a sua mensagem do Evangelho. Na verdade, a oportunidade do povo de Israel para ser esse povo de Deus escolhido para levar a mensagem, ela se encerra no apedrejamento de Estevão em 34 depois de Cristo, que são 3 anos e meio após a cruz. Esse foi o período final aí. Então, aí completa-se os 490 anos. Pegando desse ponto aí dos 490 anos do fim, se você somar o restante, né, 810 anos, a gente vai chegar no ano de 1844. E o que significa esse ano de 1844? E quem descobriu essa profecia aí, que é tão importante, tão comentada e tão estudada por nós hoje? Ou deveria ser, né? Eu acredito que a gente está estudando pouco essa profecia aqui na Paraíba, mas vamos estudar ela, porque ela é importante para a nossa história. Pode passar o próximo. Então vamos lá. Quem está fazendo o estudo do grande conflito com Israel, grande conflito, eu tirei essa citação aí do grande conflito. Todas as citações que eu usei hoje, eu não coloquei a referência, mas todas elas estão no grande conflito. Essa aí eu acho que é do capítulo 22. Deixa eu olhar aqui qual é o capítulo dessa. Eu não está marcado aqui, mas é entre o capítulo 17 e o capítulo 24, 26. Eu li essa parte aí para a gente entender aí esse período e ter uma explicação melhor. Então, vamos ler aqui essa citação do livro O Grande Conflito, que conta a história desse cidadão aí, que quem não conhece, eu indico o estudo dele, porque ele foi muito importante na pregação dessa profecia específica, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. O nome dele, original em inglês, é William Miller. Então, se você vê o William Miller, não fique sem entender. O nome em inglês dele é William Miller, mas quando traduziram para o português, colocaram Guilherme Miller, ou seja, o William é um correspondente em português de Guilherme. Então, nós conhecemos ele por Guilherme Miller, pregador batista, da Igreja Batista, que diz assim, ó, em 1818, Guilherme Miller chegou à solene conclusão de que, em cerca de 25 anos, Cristo voltaria para resgatar seu povo. Miller conta: nem preciso mencionar a alegria que encheu meu coração diante dessa alegre perspectiva, nem como ansiei profundamente participar do júbilo dos remidos. Ah, como a verdade pareceu brilhante e gloriosa. A verdade de que Jesus estava retornando daqui a 25 anos. Já imaginou isso? Você chegar na Bíblia, a conclusão: Jesus vai voltar daqui a 25 anos. Ele conta mais. Enquanto eu prosseguia em minhas atividades cotidianas, não parava de ecoar em meus ouvidos: vá e conte ao mundo do perigo que corre. As palavras continuavam a ecoar em sua mente: vai, conte ao mundo, cobrarei o sangue deles das suas mãos. Ele esperou 9 anos e o fardo pesava cada vez mais em seu coração. Até que, em 1831, pela primeira vez, ele expressou publicamente a razão de sua fé. Ou seja, o homem descobre essa coisa aí maravilhosa, essa mensagem, mas ele tem medo de pregar essa mensagem porque ele também tem dúvidas em relação à certeza.
Só que quanto mais ele estudava, mais ele certeza ele tinha de que a mensagem dos 2.300 tardes e manhãs era verdadeira. E o Espírito Santo o incomodava diariamente a falar dessa mensagem, a pregar essa mensagem. É interessante que eu só lembro do livro de Jonas, né? Jonas tinha que pregar a Nínive, uma mensagem de juízo, e ele não queria pregar. E Deus teve que ficar intervindo com o profeta para que ele pudesse pregar em Nínive essa mensagem, que é uma mensagem muito parecida aqui com a mensagem de Guilherme Miller. E aí, no final, né? Miller tinha, então, 50 anos de idade. Não estava acostumado a falar em público, mas Deus abençoou seus esforços. Sua primeira pregação iniciou um despertamento religioso. O que também chama muita atenção é que Guilherme Miller, primeiro, não era um pregador, não era um cara preparado para cumprir esse propósito, e Deus chama quem ele quer. Principalmente, Deus chama as pessoas assim que estão dispostas, né, a estudar e a buscar a Deus, né? E ele não queria pregar, ele não tinha capacidade para pregar e ele não era nem um jovem, já tinha 50 anos. E entenda, 50 anos hoje o cara faz muita coisa. Mas 50 anos, há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, o cara já estava se aposentando, viu? Então, Guilherme Miller não estava na flor da idade, não. Ele já estava chegando ao final da sua idade, ele já estava com a idade já avançada para aquela época, 1830 isso. Então, Deus, como sempre, ele não faz as coisas, ele escolhe assim, nós não sabemos assim os motivos da escolha, não era o mais capacitado, com certeza. Mas esse homem que começa essa pregação sem querer pregar, ele alcança milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos ouviram essa pregação. E o Grande Conflito conta também, que é bom vocês lerem depois, que essa mensagem não chegou só para Guilherme Miller. Na América do Sul chegou através de um padre, na Eslováquia, na Europa, em vários lugares do mundo essa mensagem chegou de diversas formas e as pessoas começaram a falar sobre essa profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Nos Estados Unidos ela é importante porque ela começa com um movimento adventista, que foi um movimento importante para a época, que movimentou os Estados Unidos, movimentou a cristandade americana. Os Estados Unidos era um país completamente protestante, né? Então foi um movimento relevante nesse país. Pode passar. Quer dizer. E agora vamos examinar o que diz o livro de Daniel e como foi que Guilherme Miller chegou a essas conclusões. Bem, esses slides aí que a gente viu mostrando os tempos e os paralelos, ela vem de Guilherme Miller. Foi Guilherme Miller que estudou a história e viu esse decreto. Foi ele que fez as contagens de tempo. Foi ele que esboçou esse gráfico aí para mostrar como se daria a profecia. E qual foi a conclusão que Guilherme Miller chegou? Guilherme Miller chegou à conclusão de que, no ano de 1844, que é o final da profecia de 2.300 anos, Jesus voltaria para purificar a terra, porque Guilherme Miller entendeu que a terra era o santuário celestial. Então, ele vinha para purificar a terra do pecado, então ele associou esse evento à segunda vinda de Cristo. Então, Guilherme Miller estava convicto de que Jesus iria voltar no final da profecia dos 2.300 anos. E aí a gente vê Daniel capítulo 12. Olha o que é que Daniel capítulo 12 fala. Eu acho isso muito interessante. O anjo Gabriel respondeu a Daniel: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade.
e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu coloquei essa passagem aqui não para exaltação dos sábios no pensamento humano, porque quem é sábio em relação à palavra de Deus? Vamos abrir aí, eu não coloquei o texto aí, mas vamos abrir aí a Bíblia. Provérbios, capítulo 1. Para a gente entender que sabedoria é essa que Gabriel está falando aí, e Daniel escreveu. Não é a sabedoria desse mundo. É Provérbios, capítulo 1, verso 7. Que diz o seguinte na minha versão. Palavra escrita por Salomão. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Aos olhos de Deus, sabedoria é temor a Deus. A mensagem de Guilherme Miller era: Jesus está voltando. Temam a Deus porque Jesus está voltando. Então, os que temiam a Deus foram sábios e entenderam a mensagem. Guilherme Miller, na sua sabedoria, no seu temor a Deus, ele entendeu. E essa sabedoria, esse entendimento da profecia, purificou, limpou e provou os sábios. Mas tem outro detalhe aqui. As palavras da profecia de Daniel, o livro de Daniel estaria selado até o tempo do fim. Ou seja, antes do tempo do fim, ninguém teve entendimento das profecias de Daniel. As profecias de Daniel tinham um tempo determinado para serem abertas ou reveladas, porque antes elas estavam seladas. Então, essa revelação surge justamente nesse período aí em que Guilherme Miller entende a mensagem. Os apóstolos tiveram com Cristo, são profetas, mas eles não entenderam totalmente a mensagem de Daniel, porque essa mensagem estava destinada ao período do tempo do fim, porque ela seria importante justamente nesse tempo do fim. Pode passar, Desirê. E aí, para a gente entender um pouquinho dessa profecia, a gente tem que entender também qual era o foco da visão de Daniel, que era justamente aquele que eu falei no começo. Então, aí eu peguei alguns trechos que são o foco da mensagem. Por quê? Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o foco é um poder que vai surgir na Terra, e esse poder é terrível. Terrível esse poder. Olha o verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Esse poder vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Outra profecia de tempo importante que eu vou tentar explicar hoje. Se ficar muito confuso, eu não explico hoje, explico na próxima aula. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. A gente viu isso no estudo de Daniel, capítulo 7. Verso 11 do capítulo 8 de Daniel. Mais uma vez retrata esse poder. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Verso 24 do capítulo 8. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Vocês percebem que Daniel,
A preocupação dele grande era esse poder terrível que viria à Terra e ia causar grandes coisas terríveis. Deixa eu falar outra coisa para vocês, que eu percebi assistindo a pregação lá no Bessa, esse sábado, quem estava aí, Desirê estava lá, né? Virna estava, eu achei sensacional a pregação. E ele fala que esse poder, que é o mesmo poder que Daniel fala aqui, que é chamado de anticristo, ele vai, tudo o que Cristo faz, ele vai fazer uma imitação. Só que não a imitação verdadeira, mas uma imitação falsa. Olha que coisa interessante, depois eu vim perceber. Daniel estava vivendo o que nesse período? No período da profecia? Cativeiro babilônico. E esse cativeiro babilônico, causado pela Babilônia, Deus levou a Babilônia para gerar esse cativeiro babilônico, e o povo sofreu por esse cativeiro babilônico, e esse cativeiro babilônico teve um fim por causa da ação divina. Daniel, ele sentiu demais o cativeiro babilônico. Ele era da classe dos príncipes e sacerdotes de Israel. Ele viu Israel sucumbir, cair, ser destruída por esse poder. E Deus está dizendo a Daniel, revelando a Daniel através da profecia, dizendo: olha, vai vir um poder que vai fazer igual a Babilônia, 70 anos. Só que esse poder não vai ser 70 anos, vai ser um período bem maior. E quem foi para a pregação, quem foi na igreja do Bessa sábado, viu que eu achei isso interessantíssimo. O ministério de Cristo dura 3 anos e meio, literal. A profecia dos 490 anos fala de 3 dias e meio, a metade de uma semana do ministério de Cristo. E esse poder, ele dura 3 anos e meio profético, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Só que 3 anos e meio profético. Lá em Apocalipse a gente vai ler 42 meses, que significa 3 anos e meio. Jesus passa 3 anos e meio no seu ministério e o anticristo passa 3 anos e meio profético na terra, usando ou fazendo esse poder aí. Ou seja, uma imitação do ministério de Cristo. Só que a gente vê que esses 3 anos e meio profético, um dia equivale a um ano. Então, 3 anos e meio vai corresponder a 1.260 anos de poder do anticristo. Vamos para o próximo slide. Agora, Daniel, capítulo 12. Então ouviu um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. A profecia de Daniel só se cumpriria depois do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, a profecia de Daniel, que foi falado aqui, ela ocorreria depois do período profético do poder do anticristo. E Apocalipse capítulo 13, João conecta o livro de Daniel justamente mostrando esse poder e o tempo desse poder aqui. E ele vai falar a mesma coisa, ó. E vai mostrar que esse poder é idêntico ao poder que Daniel viu na sua profecia. Esse capítulo 13 de Apocalipse, verso 5, é a maior e a melhor conexão entre Daniel e Apocalipse. Se você não entendeu esse poder no livro de Daniel, você não vai entender o livro de Apocalipse. Por quê? O capítulo 13, o capítulo 17 e os capítulos que se seguem contam a história de Daniel, de onde Daniel parou
Apocalipse vai continuar. E aí o verso 5 diz assim, ó: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1.260 dias. 3 anos e meio, exatamente igual ao período do ministério de Jesus Cristo. E olha que ele fala, esse poder tem uma boca que fala blasfêmia. E o que significa blasfêmia? Eu, quando vi a palavra blasfêmia a primeira vez, eu não entendia blasfêmia. Eu pensava que blasfemar era falar mal de alguém. Mas a blasfêmia bíblica é falar... São duas coisas a blasfêmia. É você dizer que algo é de outra pessoa, por exemplo. Quando você diz que um poder de Deus é de Satanás, você está blasfemando contra Deus, ou seja, porque você está confundindo de quem é o poder. Ou quando você diz que um poder de Satanás é de Deus, você também está blasfemando. Mas a blasfêmia também pode dizer quando você se diz ser o próprio Deus. Ou seja, Satanás ele blasfema quando ele diz que é Deus. Ele está blasfemando. Ele está falando no lugar de outra pessoa. E esse poder, ele fala blasfêmia. Ou seja, o poder fala como se fosse o próprio Cristo, porque ele é o anticristo. Verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Difamar o tabernáculo, que é o santuário. A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, esse poder, ele tinha uma autoridade mundial. A gente vai ver essa autoridade e depois a gente vai ver outra passagem do Apocalipse, capítulo 14, que é exatamente sobre cada tribo, povo, língua e nação, mas não agora da parte do anticristo, mas da parte de Deus. Pode falar, Desirê. Não, eu fiquei pensando que ele levou tantos séculos tentando destruir o que Jesus fez em 3 anos e meio e não conseguiu, né? Exatamente. Impressionante, né? Ele tentou derrubar a verdade. Só que, Desirê, essas verdades que esse poder tentou destruir em 1260 anos, as verdades, o evangelho eterno, muita coisa ficou perdida ou esquecida. E depois desse cativeiro, eu posso chamar assim, eu vou fazer o paralelo, depois desse cativeiro desse poder, do poder do anticristo, muita coisa se perdeu da verdade eterna, do evangelho eterno. E aí Deus, mais uma vez, teve que agir para que essas verdades, elas voltassem à tona. Mas vamos passar o próximo slide. E aí a gente chega nessa data aí, porque, fazendo os cálculos, eles chegaram à conclusão que o final dos 2.300 anos, da profecia de 2.300 anos, seria o dia 22 de outubro de 1844. 22 de outubro de 1844, irmãos, chegou. Isso aí é a história do movimento adventista. E adivinha o que aconteceu? Guilherme Miller tinha dito que era a volta de Cristo. E Jesus não voltou. E houve um terrível desapontamento. As pessoas estavam ansiando, esperando a volta de Cristo. Muita gente se converteu com essa mensagem, muita gente creu, muita gente se preparou para a volta de Jesus, muita gente ficou feliz porque o seu Senhor estava voltando. Mas quando Jesus não chegou em 22 de outubro, a decepção foi muito grande. E os ímpios que ficaram com temor no dia, fizeram o quê? Aí foi aquele escárnio contra as pessoas que acreditaram. Saiu até em jornais e os adventistas, ou seja, os que estavam aguardando o advento de Cristo, foram humilhados em todos os Estados Unidos. E isso foi horrível para quem passou por essa situação. Mas vamos ver aí o que é que aconteceu em 22 de outubro de 1844. Próximo slide. E aí eu coloquei aí os 3 eventos que aconteceram em 22 de outubro de 1844. Eu também vi isso também em outro estudo,
Estudo do pastor Josanã, que é o líder de mordomia da nossa igreja para a divisão sul-americana, e eu achei muito interessante. Depois eu vou até colocar no grupo o vídeo em que ele fala sobre esses eventos aí, que é muito bom. Então, eu estou pegando emprestado dele aqui as ideias. Não vou passar tão bem, mas eu vou trazer aqui o que ele, o pensamento que ele trouxe, as ideias e os fatos que ele trouxe. Então, nós temos 3 eventos no mesmo dia. Evento na Terra, um grande desapontamento. As pessoas estavam esperando a volta de Jesus e Jesus, nós sabemos, não voltou em 22 de outubro de 1944. Um evento no céu, o início do juízo investigativo ou o início do Yom Kippur. Eu não vou explicar também o que é o Yom Kippur aí, que eu coloquei o dia do perdão, que é um evento, um ritual que está lá no santuário de Moisés, do santuário terrestre, e ele era a sombra do verdadeiro ritual do dia do perdão que ocorre justamente no santuário celestial. Eu não vou ter tempo de explicar, mas vocês podem procurar e a gente pode até fazer um estudo depois sobre esse dia aí específico. E também um evento profético. Em 22 de outubro foi levantado ou foi dado início ao movimento que seria responsável pela restauração das verdades que foram deitadas por terra pelo poder do anticristo. E esse movimento, esse evento profético, talvez seja, para nós, um evento mais importante. Claro, todos os eventos são importantes aqui, o juízo investigativo é muito importante. Obviamente, é um evento no santuário celestial. Mas eu falo para nós, adventistas do sétimo dia, é um evento muito importante que nós deveríamos todos conhecer, assim, todos nós deveríamos conhecer de cabeça essa história aqui. Pode passar, Desirê. Então, vamos lá. Os eventos na Terra. Aí também, mais uma vez, citação do livro O Grande Conflito. E Ellen White ela vai fazer um paralelo ao dia 22 de outubro, o desapontamento. Ela vai fazer um paralelo com o desapontamento dos discípulos com Cristo. Porque quando Cristo morre na cruz, meus irmãos, os discípulos ficaram perdidos. Porque até então eles entendiam que Jesus não veio para ser morto, ele veio para reinar e para restaurar Israel como a grande nação da terra. E aí esse homem que vem para restaurar a grande nação é morto pelos romanos, que eram o grande inimigo de Israel na época de Jesus. E eles ficaram desapontados, foi um enorme desapontamento para os discípulos. Pedro negou Jesus, Judas se matou porque traiu, os discípulos fugiram e só ficou João lá aos pés da cruz. O resto dos outros discípulos tudo fugiram. Foi um grande desapontamento. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o que ela está falando e esse paralelo. A experiência dos discípulos na primeira vinda de Cristo encontra uma contraparte na experiência daqueles que anunciaram sua segunda vinda. Assim como os discípulos pregaram, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Eles não entenderam qual era o reino de Deus, né? Eles pensavam que era um reino terreno. Mila e seus companheiros proclamaram que o último período profético da Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo logo aconteceria e que o reino eterno seria fundado depressa. Assim como os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não entendiam totalmente a mensagem que transmitiam. Aqueles que proclamaram essa advertência deram a mensagem correta no tempo certo. Assim como os discípulos estavam equivocados quanto ao reino que seria fundado ao fim das 70 semanas, que aí Ellen White está fazendo a vinculação. A profecia das 70 semanas com a profecia de 2.300 anos. Ela estava dizendo assim, que o tempo profético do anúncio do reino de Cristo foi equivocado pelos discípulos. Assim como os adventistas ou os mileritas se equivocaram em relação ao evento que aconteceu no final das 2.300 tardes e manhãs. Os adventistas erraram quanto ao acontecimento que ocorreria ao fim das 2.300 tardes e manhãs.
Ambos os grupos cumpriram a vontade de Deus ao entregar a mensagem que ele havia concedido, e ambos sofreram um desapontamento por não compreenderem totalmente a mensagem. A mensagem só foi compreendida depois do desapontamento. Jesus usou a mesma forma com os apóstolos e com os mileritas, os adventistas. Pode passar. E agora vamos falar sobre o evento do céu rapidamente. Ellen White vai falar assim, no livro Grande Conflito também, ela vai explicar. A purificação do santuário era o último rito que o sumo sacerdote realizava no ciclo anual de adoração. Consistia na obra de fechamento da expiação, a retirada ou o afastamento dos pecados de Israel. Ilustrava de antemão a obra final de nosso sumo sacerdote no céu, removendo ou apagando os pecados de seu povo, os quais estão registrados nos livros celestiais. Esse serviço envolve investigação. Uma obra de juízo ocorre logo antes da vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Pois, quando ele vier, todos os casos já estarão decididos. O que acontecia de maneira simbólica nos ritos do santuário terreno ocorre em realidade no santuário celestial. Ou seja, o dia do perdão lá em Israel era símbolo para o verdadeiro dia do perdão no santuário celestial. Por 18 séculos, essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O santuário era dividido em lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo era onde aconteciam os outros rituais, e o lugar santíssimo só acontecia esse ritual uma vez ao ano. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai, mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Assim como no cerimonial simbólico, havia uma obra de expiação no fim do ano. Antes que a obra de Cristo em prol da humanidade termine, há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário, ou seja, uma purificação do santuário. Isso começou quando as 2.300 tardes e manhãs terminaram. Nessa ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Ou seja, o evento no céu foi Cristo sair do lugar santo para o lugar santíssimo e iniciar o dia do perdão, ou o Yom Kippur, que era esse último ritual no santuário terrestre que era símbolo do santuário celestial. Pode parecer muita informação, pode parecer um pouco confuso, é muita informação realmente, merece um estudo detalhado do livro de Levítico 16, e tem outros capítulos que vai falar desse ritual, e não tem como passar agora em uma hora, então vocês têm que também buscarem estudar esse tema aí. Estudar o santuário é extremamente importante para entender as profecias bíblicas. Pode passar, Desirê. Pode falar. Não, antes de passar, nossa, uma ambulância. Então, nesse momento, desde 1844, Jesus está no santuário fazendo a purificação? Isso. Iniciou em 1844, esse evento ele não é realizado em um dia. Começou em 1844 e ele vai até a volta de Jesus, que nós não sabemos a data. E agora o evento profético, ele está demonstrado no livro de Apocalipse, capítulo 14. As 3 mensagens angélicas. Quem acompanha a escola sabatina sabe que as 3 mensagens angélicas, elas foram tema de estudo há 2 lições atrás, eu acredito. Ou foi na lição passada? No recordo, não, foi há 2 lições. Foi Salmos e aí as 3 mensagens angélicas. E o que essas 3 mensagens têm a ver com o evento profético? Vamos recapitular. Daniel, ele vive o cativeiro babilônico. Esse cativeiro, ele oprime, ele destrói Jerusalém
destrói o santuário e ele oprime o povo de Deus, o povo de Israel. Esse poder, o anticristo, ele destrói o santuário, ele se coloca no lugar de Deus, ele oprime o povo de Deus durante 1260 anos. Ele coloca verdades por terra, ou seja, verdades aqui que foram derrubadas. Eu vou dar 3 exemplos que são os principais. A verdade dos mandamentos, sábado, colocado por terra. A verdade da mortalidade da alma. A alma não é imortal, mas essa verdade ela foi lançada por terra e a gente sofre com isso até hoje. A Bíblia não fala que a alma é imortal, mas esse engano, essa verdade da mortalidade da alma, que a alma é mortal, que a alma é mortal e que nós dormimos o sono da morte até a volta de Jesus, os que morrerem, né? Foi lançada por terra. E a terceira verdade é a verdade do santuário, que é importantíssimo também. O santuário celestial ficou completamente esquecido. Não se falava em santuário celestial, só do santuário terreno que nem existia mais. O livro de Hebreus foi apagado do protesto do cristianismo. Então não se falava mais em santuário celestial. E as 3 mensagens angélicas, que se inicia aí no capítulo 6, elas vão tratar sobre essas questões. E olha o que é que o início das 3 mensagens angélicas fala. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 13 fala que o poder exercia autoridade sobre cada nação, tribo, língua e povo. Esse poder acaba depois de 1.260 anos. O final dos 1.260 anos termina em 1798. Só que, apesar de o poder ter sido eliminado entre aspas, se a gente fosse aprofundar em Apocalipse capítulo 13, a gente vai ver que esse poder recebe uma ferida mortal, mas, na verdade, esse não morre. Quem viu aí o estudo de Apocalipse, né? Mas ela não morre, ela volta e o povo da terra se admira porque esse poder ele conseguiu se reerguer. Mas está dizendo, esse período profético dizia que esse poder iria ter a soberania sobre a terra durante esse período, que termina em 1798. Só que as verdades lançadas por terra precisavam ser trazidas de volta, essas verdades. É por isso que o texto começa, o evangelho eterno. Ou seja, não eram verdades novas, mas verdades eternas que foram esquecidas, que foram lançadas por terra por esse poder. Quando a mensagem diz, vi outro anjo voando, a palavra anjo, em toda a Bíblia, não é só nessa parte. A palavra anjo, a tradução é mensageiro. Então, nós temos um mensageiro. A gente associa o anjo Gabriel, porque os anjos também, eles anunciam. O anjo Gabriel anunciou as profecias a Daniel, anunciou a Maria o nascimento virginal de Cristo. Então, os anjos eles servem para anunciar, mas nesse caso do Evangelho Eterno, não foi um anjo que anunciou. Foi um movimento. E por que esse movimento está voando? Porque esse movimento ele começou a pregar para o mundo de forma muito rápida. Eu não sei se vocês conhecem a história da igreja e do movimento adventista, mas a igreja ela começou em 1863, com cerca de 200 e poucos membros. 1863. Esse movimento nunca foi um movimento local, uma cidade, um estado, um país, um continente. Sempre foi um movimento mundial. Desde o começo, a igreja adventista enviou como é que chama os que vão pregar fora? Missionários. Missionários, isso, obrigado. Sempre enviou missionários para o mundo, porque a ideia central do movimento nunca foi uma ideia local. Eu vou explicar uma coisa. Existem igrejas que elas são congregacionais.
E o que é uma igreja congregacional? Uma igreja congregacional é que ela é independente. Eu vou dar um exemplo. A igreja do irmão aí, que é lá em Bahia, né? É Marandreasa, é? Isso, Marandreasa. Marandreasa. Se ela fosse congregacional, a igreja Marandreasa era só ela como igreja. Como assim? Ela que vai fazer, ela que vai cumprir toda a missão sozinha, vocês isolados. Aí o dízimo fica com vocês, as ofertas ficam com vocês, e vocês que vão fazer o movimento. E aí, igrejas independentes, elas podem se unir, se unem em associações, mas as igrejas, elas são independentes. Cada igreja é uma coisa. A maioria das igrejas no Brasil são assim, congregacionais. Elas são independentes entre elas. Elas que escolhem o seu pastor, elas que escolhem os seus líderes. Mas a nossa igreja adventista, ela é um movimento mundial. Exemplo, nós, Igreja do Bessa, no meu caso, o exemplo, não escolhemos o nosso pastor. Quem escolheu o nosso pastor foi a Missão Nordeste. Quem escolheu a Missão Nordeste, o líder da Missão Nordeste e os pastores líderes da Missão Nordeste, é a União Nordeste. A União Nordeste escolhe a Missão Nordeste. E a União Nordeste é escolhida pela divisão sul-americana. Ou seja, não há uma independência da igreja. A igreja do Bessa, ela não é independente. A igreja do Bessa não pode dizer, nós vamos seguir tal regra doutrinária. Ela não pode dizer isso. Ou a igreja adventista do Bessa não vai dizer, nós vamos fazer as coisas fora do manual da igreja. Ela não pode fazer isso, ela não pode ter sua independência. Para ela ter a sua total independência, ela tem que, no caso, teria que sair da igreja adventista do sétimo dia, se desfiliar. Ou seja, a igreja adventista é um movimento mundial. O que eu estudo na escola sabatina em João Pessoa, no Bessa, é estudado no Japão, na Rússia, no qualquer país aí, no Canadá, no México. É a mesma lição que nós estamos vendo. Então, é um movimento mundial. As decisões que são tomadas, a Associação Geral, ela tem representantes de todos os continentes, de todo mundo que vão lá. E também a pregação, é por isso que a pregação adventista aqui também é única, não há várias pregações diferentes. Esse evangelho eterno, ele é pregado de forma mundial, a mesma mensagem de forma mundial. Então, aqui a gente está vendo que um anjo, ou seja, um mensageiro, iria anunciar a toda a nação, tribo, língua e povo esse evangelho eterno, ou seja, essas verdades que foram perdidas e agora elas são anunciadas através desse movimento que se iniciou nesse evento profético. E a mensagem é: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegado a hora em que Ele vai julgar. Ou seja, o anúncio, a mensagem é temer a Deus, princípio da sabedoria, para compreender a mensagem de Daniel, e anunciando o juízo ou o julgamento de Deus, ou a volta de Jesus, o advento de Cristo, que está no nome da nossa igreja, que foi herdado do movimento. O movimento adventista não é a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia surgiu através do movimento adventista. E esse movimento profético vai também trazer de volta a verdade em relação à adoração. Porque a questão do santuário está relacionada à adoração. A questão do sábado está relacionada à adoração. E os mandamentos está relacionado à adoração. Então, a segunda parte da mensagem é: adorem a Deus, o nosso Criador, adorem a Deus da forma correta. Porque Apocalipse ele vai falar que o tempo final é um tempo de engano em relação à adoração. A falsa adoração e a verdadeira adoração. Existe o engano da falsa adoração. E o engano da falsa adoração, ela bebe de quê? Das verdades que foram lançadas por terra pelo poder do anticristo.
que voltou, o poder do anticristo voltou hoje. Apocalipse capítulo 13 vai contar isso. E ele vai falar que o falso profeta, lá em Apocalipse capítulo 13 também, vai fazer com que adorem o anticristo. Como? Através da falsa adoração e das verdades que foram lançadas por terra. Então, as verdades dos mandamentos, que foi lançado por terra, a falsa verdade do domingo, que não é o dia verdadeiro de adoração, a falsa verdade da imortalidade da alma, que você vai ser um ser imortal, e a falsa verdade que não existe santuário, que Deus não está intercedendo por nós, nem está realizando a obra num santuário celestial neste momento por nós, que é o juiz investigativo. Então, só por esse início das mensagens proféticas, a gente percebe a característica desse povo profético, ou seja, esse evento profético, ele faz iniciar um movimento profético, um povo que surge da profecia. Por que que isso é tão importante? E eu não estou aqui me exaltando por ser adventista. Eu estou aqui alertando porque nós estamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós temos um propósito profético para estarmos aqui por sermos chamados a participarmos desse movimento. Se você não sabe que você faz parte de um movimento profético e que tem o propósito de anunciar o Evangelho eterno, as verdades eternas que foram lançadas por terra, você não está vivendo o adventismo da forma correta. A gente tem que entender que pode parecer até chato, é muito mais fácil a gente pregar outras verdades que são lindas, mas a gente tem que entender que o nosso propósito é de falar essas verdades que incomodam, inclusive, o mundo, incomoda a sociedade. As pessoas não querem ouvir essas mensagens porque elas preferem viver na facilidade do engano, do poder do anticristo. E esse é o movimento. Nós somos responsáveis. Tem uma passagem muito forte que fala lá de Guilherme Miller. Vamos colocar ela de novo? Volta aí um pouquinho, Desirê, na foto que tem Guilherme Miller. Dizendo assim, a voz que ecoava na mente de Guilherme Miller é... E eu tirei só um trechinho, porque o trecho é bem mais pesado, sabe? Que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cobrarei o sangue deles das suas mãos. Ou seja, o nosso movimento é responsável por anunciar essas verdades, e essas verdades são fundamentais para vivermos o tempo do fim. É por isso que essas mensagens elas foram só liberadas agora, porque elas são fundamentais para o tempo do fim, para que a gente não caia no engano do inimigo. E será de nós cobrado, adventistas, o sangue das pessoas que nós tivemos a oportunidade de pregar e de anunciar, e nós não anunciamos. Claro que a gente vai anunciar para algumas pessoas e as pessoas não vão aceitar a mensagem, mas o aceitar a mensagem é a obra do Espírito Santo. Mas nós temos a obra de anunciar. E se nós não anunciarmos, se você é um adventista que fica se escondendo e não propagando as verdades e só fala do cristianismo a parte que todo mundo aceita, você não está vivendo o movimento adventista da forma bíblica, profética e correta que Deus colocou para nós que nós anunciássemos. Eu gostaria só de continuar um pouquinho aí. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Porque essa parte que eu falei aí da comparação de Babilônia, do que Daniel sofreu no cativeiro babilônico, ela é também anunciada na sequência das três mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 8. Na minha versão diz assim, ó. Capítulo 8 ou 14, Marco? Desculpa, capítulo 14, verso 8.
Apocalipse 14, verso 8. A segunda mensagem angélica. Diz assim, na minha versão. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Quando João anuncia, no capítulo 14, a queda da Babilônia, ele está anunciando exatamente o que foi anunciado em Daniel. Acabou o cativeiro babilônico. Acabou o cativeiro. Acabou o cativeiro do anticristo dos 3 anos e meio ou dos 1.260 anos. Nós temos que anunciar também que esse poder, ele caiu. Como eu disse, foi uma ferida mortal que foi restaurada, ou seja, esse poder voltou. Mas agora a gente tem a verdade nas mãos de saber que esse poder, ele não pode nos enganar mais, porque agora nós temos a verdade. Porque esse poder, ele oprimiu a verdade e destruiu todas as pessoas que conheciam a verdade. A gente, quem está fazendo a lição da Escola Sabatina, está vendo aí os mártires e as pessoas que morreram porque conheceram a verdade e essas verdades, elas eram impedidas de você anunciar no período profético do poder do anticristo. E nós agora temos a liberdade, por enquanto, de anunciar que esse poder que enganou tantas pessoas naquele determinado tempo, esse poder caiu. Caiu a Babilônia. E quando João ele fala caiu a Babilônia, João está fazendo exatamente esse paralelo com o cativeiro babilônico de Daniel. Só para encerrar o cativeiro babilônico, que eu acho muito interessante, vocês sabem o motivo por que houve o cativeiro babilônico lá em Israel? Idolatria, injustiça e como é que eu posso dizer aqui? O povo de Israel parou de seguir a Deus. A idolatria era tão forte em Israel que eu estava até vendo um vídeo de Rodrigo Silva que fala que a mais ou menos 7 quilômetros de Jerusalém existia um templo pagão a Baal. Ou seja, os israelitas, eles adoravam a Deus, mas adoravam a vários deuses. Adoravam o deus babilônico, Marduk, adorava Baal, adorava a deusa Ashera, era a mais adorada lá naquele tempo, que Jeremias fala bastante, Isaías fala, ou seja, os profetas antes do cativeiro babilônico falam da grande idolatria da nação de Israel. É interessante que quando esse poder ele inicia da Babilônia, o que é que acontece? Idolatria, adoração a falsos deuses, a imagens e tudo que se segue aí, essas fotos, injustiça, opressão, morte dos profetas, morte do povo de Deus, e tudo isso se repete. E se repete, e quando João vai falar de Babilônia, ele está sempre se referindo, é uma memória ao que aconteceu com a nação de Israel. Mas o final aí, as 3 mensagens angélicas, para mim, é o ponto principal da mensagem de hoje. Pode botar lá no último slide, Desirê. E foi difícil de chegar nessa parte final aí. Difícil de falar, às vezes, isso, porque muitas vezes nós vivemos como adventista, mas não da forma que Deus quer que nós vivamos. Mas é uma verdade que a gente tem que falar para a nossa própria igreja. Eu não estou falando para fora, eu estou falando para nós, porque o nosso movimento está esfriando cada vez mais em relação a justamente isso. Eu tenho pouco tempo de igreja, mas eu vejo irmãos entrando na igreja e não conhecem a história da igreja, não conhece e não entende que a igreja ela
faz parte de um movimento profético, a igreja não conhece as verdades que foram perdidas, elas não sabem explicar a verdade do sábado, a verdade da mortalidade da alma, a verdade do santuário, a verdade do juízo investigativo. E a gente precisa conhecer a história, a gente precisa conhecer essas verdades, porque como é que a gente vai anunciar se a gente nem conhece? Como é que a gente vai explicar se a gente não compreende as profecias das Escrituras? Então, é um alerta, passei um pouquinho do tempo hoje, mas é um alerta para nós da igreja, porque nós precisamos cumprir esse papel profético no tempo de hoje, principalmente, porque nós estamos cada vez mais próximos do tempo do fim. Se não tiver essa mensagem do juízo, muitas pessoas estão aí adormecidas, sem entender e sem saber que Jesus está voltando, e se ela não for alertada, vai ficar tarde demais para ela. Dúvidas, muita informação, mas vamos lá, dúvidas ou alguma coisa para acrescentar, ou algum questionamento, ou para dizer que eu estou errado em alguma coisa também, que eu posso estar errado. Ô, Marcos, a gente sempre vê o seguinte, que sempre foi, começou e vai terminar sempre com a questão de adoração. Começou com a adoração e vai terminar a questão de adoração. A quem você está adorando, né? Que a gente começou assim e vai terminar assim. E outra coisa só que eu queria te falar é sobre o dia, o ano, né, profético, que é de... A gente não conta 365 dias, conta 360, né? Para que as pessoas, às vezes, entendam, porque vai contar um ano, o ano tem 365 dias, aí não vai dar os 1.260, ou 2.300, né? Isso, é boa, Virna. O calendário judaico, diferente do nosso calendário, o nosso calendário ele tenta ser o máximo preciso. Ele não é preciso exatamente, é por isso que nós temos o ano bissexto, que é para compensar, porque o nosso ano tem 365 dias e algumas horas, uma coisa assim. E aí, por isso que de 4 em 4 anos tem que ocorrer o ano bissexto. O calendário judaico é um calendário lunar, e o calendário lunar ele é fixo, e os meses sempre têm 4 semanas, porque as fases da Lua que ocorrem no mês são uma fase para cada semana, então dá 4 semanas no mês. Então, para eles, o mês sempre tem 4 semanas, que no final vai dar justamente isso, 360 dias. Eu vi até uma explicação sensacional, que é assim, mas e quando eles percebiam que o ano não tinha realmente terminado? Porque tinha as questões das colheitas e pela primavera, verão, pelas estações, eles conseguiam perceber. Sabe o que é que eles faziam? Eles esperavam aparecer a primeira estação que iniciava o próximo ano, ou seja, o restante do tempo que ficava eram dias que não se contava. É interessante. Ou seja, vivia ali o ano, mas o ano dava 360 dias e o restante. Não, o restante era contava. Só começava o ano quando começava a estação, ou uma chuva, ou alguma coisa do tempo, relacionada ao tempo, para começar a contagem. Mas é bem lembrado, porque a Bíblia vai levar em consideração o calendário judaico e não o calendário nosso hoje. Nós temos que ter essa compreensão. Então, o ano sempre vai ter 360 dias, é por isso que a gente faz essa conta aí, dos 1.260 anos e a conta fechada também dos 2.300 anos, né? Eu ia te perguntar, mas você explicou sobre, justamente era sobre o ano, né, de 1798 e 1844. São duas datas da chegada do tempo do fim. Eu estive olhando, viu, em 1798, foi na época que o pedreiro Napoleão, apóstolo Napoleão Bonaparte, prendeu, o bispo de Roma, né? Exatamente. O Papa, no caso. Não é isso? Isso. Não foi só a prisão, Bill. Todas as terras, todas as posses, todos os bens da igreja foram confiscados. Então, naquele momento,
A igreja não tinha o seu líder máximo, o bispo de Roma, o Papa, não tinha mais território nenhum, nenhuma terra, não tinha. Roma não pertencia mais à igreja, o Vaticano, nem tinha mais posses, dinheiro, bens. Ou seja, ali foi visto como o fim da igreja. Os fiéis continuaram, obviamente, e só Mussolini, que foi o ditador italiano, ele devolveu as terras do Vaticano à igreja. E a partir de Mussolini é que essa ferida mortal ela começou a ser A ser, curada. ser aberta. A ser Reaberta. curada. Que aí ele conseguiu o território e foi reconstruindo os bens e os fiéis, assim, se mantém, né? Porque era muita gente que seguia a igreja. Ok, obrigado. E, sim, só para concluir, eu também vi que esse evento de 1798, ele é interessante, que é um evento também não só de questão de guerra, mas uma questão legal, em que Napoleão também decretou, na França principalmente, mas teve um efeito da Europa, de que a igreja não era mais autoridade civil, porque eu não sei se vocês conhecem a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa existia, era dividida em três poderes, que era o rei, o clero e o povo, as pessoas, né? Só que eram três votos. Os reis e o clero, a monarquia e o clero, representava 1% da população ou menos. Mas eles valiam por dois votos nas decisões do Estado. E o povo, que era 99%, representava um voto. Ou seja, quem comandava a França, e também isso acontecia em toda a Europa, era o rei e o clero. E Napoleão ele decreta que o clero não tem mais autoridade sobre o Estado. Isso foi marcante, porque o que inicia o período profético, em 537, é justamente o poder do bispo de Roma, essa autoridade sobre o poder civil. Esse poder, ele tinha autoridade sobre o poder civil. Isso inicia-se no ano 538, na verdade. E ele termina justamente quando Napoleão diz, e Napoleão, quem estudou história também vai ver que Napoleão ele consegue conquistar praticamente a Europa toda, com exceção da Grã-Bretanha e da Rússia. Quando ele foi atacar a Rússia, ele perde a guerra. Mas ele, parecido com a Alemanha, ele conquistou ali boa parte da, quase a totalidade da Europa. E ele decreta na Europa que o clero não tem mais poder sobre o Estado, ou seja, ele extingue a influência do clero sobre o poder civil. E desde esse tempo que nós hoje vivemos a separação entre Estado e igreja, que é o país laico que nós adotamos aqui no Brasil. O grande conflito fala que a união entre igreja e Estado vai voltar, mas não vai voltar só com o poder papal, vai voltar com o protestantismo. Quando você vê na política esse movimento forte da bancada evangélica, é um movimento profético, mas não do lado de Deus. Pode falar, Desirê, tu ia falar? Não, só ia dizer que não tinha pergunta. Mas foi muito bom o estudo. Sem dúvidas, Sem dúvidas. muita informação e espero que assim vocês se aprofundem, porque isso aqui é só para ativar a curiosidade para que vocês possam se aprofundar, porque a gente só vai conhecer mesmo mergulhando aí na história da igreja. Eu gosto demais da história da igreja, me identifico, então eu estudo bastante. Então, se um dia alguém quiser saber da história da igreja, eu estou disposto aí a falar. Você tem algum livro que você indique, Marco, Tenho vários. da história do Adventismo? Tenho. Os melhores são de Josh Knight. Deixa eu pegar aqui.
Para começar, eu indico 2 livros. Eita, tá embaçado. Como é que eu teria esse embaçado aqui? Passa o mouse na frente da tua imagem, aí ele vai aparecer, deixa eu ver se é 3 pontinhos, não é aí. Eu achei aqui, achei. Isso, tem os brilhinhos, daí você clica no brilhinho e retirar, daí, ó. Isso. Pronto. Eu primeiro indico esse livro aqui, ó. Tá dando para ver aí? George Knight. Ah, tá. Uhum. Adventista Josh Knight. Ele vai contar, assim, de maneira bela, o movimento adventista. Não a igreja. Tem que fazer essa separação, movimento adventista e igreja adventista. Esse livro vai tratar mais do movimento adventista, o movimento milerita. Tá. Esse aqui vai tratar sobre a igreja adventista. É muito bom esse livro aqui, viu? É excelente. É do mesmo autor? Do mesmo autor, Josh Knight. É o maior historiador da igreja, ele. Ah, tá. Uhum. Em busca Você de... pode botar, Marco, a foto desses 2 livros lá no grupo. Pronto. Eu coloco daí na saída, eu anotei aqui. E tem um livro também muito bom, que não é dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Esse livro também é muito bom, é mais de um brasileiro, é Enoque de Oliveira. As Mãos de Deus ao Leme. A Mão de Deus ao Leme. Enoque de Oliveira. Mas, assim, o que eu recomendo é, primeiro, esses de George Knight. Mas esse aqui também é muito bom. Tá. E dá para ler depois. E aí também tem a história do Adventismo no Brasil, que é excelente, fantástica a história do Adventismo no Brasil. Que tem Michelson Borges. Pode ler também. Só confirme, é Knight com T-E no final ou só T? Não, é com HT. É K-N-I-G-H-T. Ah, tá. Tá. Beleza, eu coloco lá no grupo, tá, Virna? Aí você pode descansar, Marco. Vamos orar? Que bom. Muito bom. Oremos. Oremos. Santo Deus, mais uma vez aqui, Senhor, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela disposição de estarmos aqui, Senhor, abrindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pelo cuidado, pela proteção, pelas bênçãos que o Senhor derramou no dia de hoje. Bênçãos que nós nem sabemos, mas que o Senhor esteve nos protegendo, esteve cuidando de nós. Esteve nos preparando ao longo da semana para estarmos aqui hoje, Senhor, abrindo a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar também esse restante de semana e que nós possamos terminar, Senhor, essa semana em tua santa presença, buscando a ti, adorando a ti em espírito e em verdade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite, gente. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigada.